Pai de amor e bondade, queremos hoje agradecer por estarmos aqui, agradecer por termos a oportunidade de trazer para estes amigos um pouco do nosso entendimento sobre o tema de hoje. Agradecer pelas oportunidades ainda de uma vivência terrena e, aproveitando essa experiência, dar muito mais valor aos tesouros da alma, aos tesouros que vamos arrecadando ante as experiências da vida, valorizando o sopro divino de uma existência e do amor daqueles que estão ao nosso redor, amparando-nos sempre. Como espíritas, não tememos a morte, mas sabemos da importância da vida. E isso tem tudo a ver com o curso que hoje está finalizando. Porque, Pai Maior, é assim que construímos numa vida material a nossa vida futura, que é a espiritual. Que possamos, Pai, darmos o nosso melhor em cada minuto do nosso viver. Assim seja. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E diante desse nosso momento de muitas dores, que todos possamos dar, como eu disse na oração, muito valor a essa caminhada material que temos. Passamos por inúmeras experiências e todas elas são importantes para nós. Se acreditamos na misericórdia divina e se acreditamos na sabedoria deste Pai de amor, vamos entender que tudo está no seu lugar e que nós devemos aproveitar este tudo da melhor maneira possível. Como eu disse para vocês, hoje é o último dia do curso Construção Material de uma Vida Espiritual. Escutamos durante vários dias vários temas que foram extremamente importantes para nós. Nós escutamos sobre a vida espiritual e material, escutamos sobre a ação e reação, dizendo-nos o quanto é importante nós analisarmos e percebermos como as nossas ações, elas nos trazem consequências. E quanto mais tivermos a preocupação ou a nossa ocupação em agirmos melhor, mais teremos boas reações da vida para conosco e de nós para com a própria vida. Tivemos o Planejando o Futuro, que é como nós estamos planejando a cada oportunidade reencarnatória uma vida material, para que esta vida ela possa nos trazer para a verdadeira vida, que é espiritual, as melhores consequências.
o melhor para a nossa evolução. Tivemos o estudo do véu do esquecimento, que muitas vezes o colocamos como um algoz. Ao pensarmos que, por não sabermos o que já fizemos, como nós poderíamos compreender essas consequências que nós não as suportamos ou não nos são gratas. E aí percebemos o quanto este véu do esquecimento, uma ferramenta divina, nos é positiva para que nos libertemos de toda uma cobrança exagerada e carrasca de nós mesmos. Falamos sobre a família, aquela que vamos construindo existência após existência, num plano material e no plano espiritual. O quanto podemos, através também das nossas ações, fazermos com que a nossa grande família ela só aumente em amor, em caridade e em misericórdia. Falamos sobre a influenciação espiritual, que pode ser positiva ou negativa, não há dúvida sobre isso, e que essa influenciação espiritual também pode ser marcada por uma influenciação de espíritos encarnados. Tendo essa influenciação, será demonstrado para nós quem nós estamos hoje. Por quê? Porque ao aceitarmos os conselhos alheios e agirmos conforme eles, descobriremos quem estamos hoje. E se não agirmos conforme tais conselhos, também descobriremos quem estamos ou quem nós desejamos nos tornar. Falar sobre dores materiais e espirituais faz parte do nosso dia a dia, não é? Mas o quanto elas são importantes para nós e o quanto elas podem ser amenizadas se nós não buscarmos o sofrimento, não alimentarmos aquele instrumento que nos traz as emoções mais danosas para o nosso espírito e para o nosso organismo físico. Mas, se ainda o tivermos como uma ferramenta de crescimento, porque é assim que o encaramos, que seja, que o tenhamos, mas que a cada dia vamos nos lapidando para que o abandonemos o mais rápido possível. Falamos sobre o desencarne. Se vivemos na matéria, desencarnaremos. E foi tentado mostrar que isso pode ser visto de uma forma leve, que compreendendo que a vida ela continua no plano espiritual e por toda a eternidade, mais leve vai ficando e mais fácil vamos nos dando a oportunidade de compreender a misericórdia divina. Foi falado na palestra passada sobre as zonas de refazimento. Numa tentativa de nos mostrar também que essas zonas umbralinas de refazimento são moradas do Pai e que são trazidas para nós numa oportunidade de nos enxergarmos interiormente, porque as habitamos por estarmos
vibrando em sintonia com essas regiões. E por fim, hoje vamos falar sobre as cidades intermediárias e colônias. Se estamos falando sobre a construção material de uma vida espiritual, e estamos falando agora sobre as cidades intermediárias e colônias, o que isso tem a ver? Quando nós temos a consciência do que nos espera, mais fácil vai ficando para nós encararmos aquilo que nós vamos viver e não teremos condição de evitar. Quanto mais nós não soubermos o que vem para nós, mais medo, mais temor teremos. E quando nós sabemos que no plano espiritual teremos algo que nós conhecemos, nosso temor, nossos medos, eles ficam menores. As nossas surpresas, quando houverem, poderão ser surpresas benéficas. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. E aí eu vou pedir para vocês levantarem o dedinho. E eu vou passar pelas páginas. Quem duvida da existência das colônias espirituais? Deixa eu ver se alguém aqui levantou o dedo. Não. Deixa eu ver aqui. Eu não sei as pessoas que estão no pretinho, né? Mas pelo menos por enquanto ninguém levantou o dedo. Então todos acreditam na existência das colônias espirituais, não é? Mas vocês sabiam que este assunto é um assunto muito discutido entre os espíritas? Que existe uma falange, um grupo de espíritas que eles entendem, estudando a codificação de que Kardec nunca falou sobre colônias, e em razão disso, nós não deveríamos acreditar na existência delas? Sabiam disso? Parece, quando a gente pensa sobre isso, parece um pouco, eu vou dizer essa expressão, decepcionante. Por quê? Porque se eu desencarnasse, juro para vocês que eu gostaria de ter minha casa, eu gostaria de encontrar uma cidade, eu gostaria de encontrar essas coisas que eu conheço. Eu gostaria de chegar no plano espiritual e estar no hospital, né? Assim, se eu precisar, acredito que vou. Mas, e ser recepcionada, né, pelos enfermeiros, médicos, que eu acho aquilo super legal, e também pelos meus entes queridos. O interessante é o seguinte, e aí eu não vou colocar isso assim numa discussão, não é esse o meu objetivo. Mas eu gostaria de colocar para vocês que, apesar de haver este entendimento, existem muitos artigos na codificação, perguntas, né? Existem muitos artigos do Kardec, naquelas revistas espíritas que ele fazia, lembram? Em que ele falava sobre essas coisas. Mas, principalmente, Kardec, ele sempre falou que a codificação não estava fechada. Ele sempre diz que muita coisa ainda haveria de ser mostrada. Porque são muitas verdades para nós e a gente vai aprendendo devagar. A gente vai absorvendo essas verdades diferentes devagar. Jesus mesmo, há 2000 anos atrás, ele falou que não podia dizer tudo.
Ele falou que não dava para explicar tudo para nós, que nós não conseguiríamos absorver. Se é assim, como que as verdades espirituais poderiam ser trazidas para nós de uma forma tão intensa? Porque o que foi trazido já deu discussão. Vocês concordam? Já deu muita discussão. Ainda dá muita discussão. Então, eu poderia aqui falar assim, várias fontes que falam sobre as cidades espirituais, as colônias espirituais, várias fontes, e são fontes assim, que ao nosso ver, são fontes fidedignas. Então, além do Kardec, na minha opinião, que falou em vários pontos, né, das suas obras, principalmente aquelas revistas que ele fazia, não é revista, gente, tem um outro nome, mas agora eu esqueci. Mas ele tinha como se fosse assim, era como se fosse um jornalzinho, né, que ele fazia os artigos dele. Além desses artigos que ele colocava, que ele fazia, ele discutia sobre vários assuntos, nós temos outras tantas obras, além da codificação em alguns dos seus artigos, nós temos outras fontes que vieram com o tempo, trazendo, atualizando o que eram as verdades espirituais para nós. Um deles a gente nem comenta, né? Que é o nosso Chiquinho, o Chico Xavier, né? Que trouxe não só o Nosso Lar, como a primeira obra que falou isso, não foi a primeira obra dele, a primeira, pode ser até periódico, mas não é. Ele tinha um nome parecido com revista, Fred. Mas não só o Nosso Lar, como antes ele tinha feito um livro que foi baseado nas conversas que ele teve com a mãe dele. E a mãe dele já falava com ele sobre as cidades espirituais. Depois veio o Nosso Lar. Mas existiram outras fontes falando sobre as colônias espirituais. Por exemplo, Leon Denis, que era da época. Ele foi aquele que seguiu o Allan Kardec. Ele era um estudioso e um aprendiz quase do Allan Kardec. E tivemos outros tantos nomes e renomes, né, renomados estudiosos que falavam, por causa das suas pesquisas, por causa das suas experiências extracorpóreas, que falavam sobre as cidades, sobre as colônias espirituais. Marcelo, eu ainda não vou te dar a vez, não, porque eu só quero finalizar, tá? Mas eu vou te dar a vez. Então, só para que a gente já saiba um pouco sobre isso, porque vocês podem, numa pesquisa, num estudo, vocês podem se deparar, sim, né, com essas opiniões de alguns espíritas, e não os desconsidero jamais. O fato de repente, eles não acreditarem numa coisa não significa que todo o resto que eles falam não seja importante. Mas vocês podem, às vezes, encontrar em alguns espíritas a defesa árdua e fervorosa de que as colônias não existem, tá bom? Então, eu trouxe essa introdução somente para que vocês não se surpreendessem com esse tipo de entendimento e que vocês entendam que existem muitas fontes que trazem para nós, para mim, comprovação de que as colônias espirituais, as cidades espirituais, elas existem. Tá bom? Marcela, a pergunta tem a ver com o que eu falei? Então faça. Boa noite, Adriana. Porque senão eu gostaria de, pelo menos, fazer uma introdução, mas se... Não, pode fazer, então. Pode fazer.
Uhum. Ok. Vamos lá, rapidamente, tá bom? O que é uma colônia? A colônia espiritual é de uma forma muito mais desenvolvida do que as cidades que a gente conhece aqui na matéria. Ela é como se fosse uma cidade aonde os espíritos eles se reúnem, eles moram, eles trabalham, e nessas cidades as pessoas que ali residem, elas estão ali porque elas têm a mesma vibração e sintonia entre si, ok? Então, naturalmente, uma colônia espiritual é uma cidade aonde nós poderíamos considerar em que as pessoas que ali habitam, elas estão numa sintonia e numa vibração um pouquinho melhor. Vamos deixar dessa forma. Ali as pessoas, elas estão em uma boa sintonia com os trabalhos de caridade, são trabalhadores de Jesus, as pessoas que estão ali, elas têm propósitos de estudo, de entendimentos, ok? Nessas cidades, como vocês já imaginaram, lá existe de tudo. De tudo o quê? Que uma cidade possui. Então, lá tem ruas, lá tem construções, lá tem prédios de departamento de trabalhos. O nosso André Luiz falou que lá no nosso lar se chamava, por exemplo, os ministérios. Então, dependendo da colônia, dependendo do objetivo dela, os prédios, os trabalhos, eles são bem voltados para o objetivo de cada uma delas, ok? Então, eu posso, por exemplo, ter uma colônia onde o seu maior objetivo seria o auxílio aos irmãos necessitados, que são resgatados, por exemplo, das zonas de refazimento, das zonas umbralinas, das zonas trevosas, ok? No caso, podem ser, por exemplo, colônias tipo de estudo. São colônias, elas são menores, elas não são, por exemplo, do porte de uma colônia do nosso lar, mas elas têm o objetivo de estudo. Então, tem bibliotecas, tem equipamentos para você poder fazer pesquisa, elas são voltadas para isso. Ela tem as repúblicas ou as acomodações em que os alunos, apesar deles serem sitiados em outras colônias, ou seja, apesar deles estarem cadastrados em outras colônias, no momento em que eles vão para essas colônias de estudo para estudar, eles têm ali a sua acomodação, o seu quarto, para poderem permanecer ali enquanto estão fazendo os seus cursos. Então, só para vocês terem essa ideia, falando sobre as colônias primeiro, elas são cidades como nós as temos, sem muitos dos problemas que aqui existem, aonde as pessoas elas estão nessas colônias. Por quê? Porque elas, vamos colocar assim, olha, se nós estamos no Espírito Santo, a maioria de nós estaria cadastrado na colônia que está vinculada ao nosso estado, à nossa região. Se de repente eu desencarno, e eu sou, como diz o outro, eu sou capixaba da gema, né? Eu nasci aqui e tudo mais. Então, se eu desencarno, há uma possibilidade do meu cadastro estar nessa colônia. Se eu estou nessa colônia, possivelmente é para ela que eu vou, porque eu não estou cogitando de ir para a zona de refazimento, mas só para vocês entenderem. Então, seria para ela que eu iria. Ah, mas a Adriana resolveu fazer um curso que não tem nessa colônia, tem em outro lugar. Então, a Adriana, apesar de ser sitiada na colônia do Espírito Santo, ela vai para essa outra colônia com a autorização daqueles que a orientam e protegem também. Tá bom? Marcelo, eu acho que a gente já pode começar algumas perguntas. Adriana, você já respondeu. Já? Já. Nossa. A pessoa já agradeceu. Obrigada. Não tem pergunta por enquanto. Que bom. Então, vamos lá. Quando nós pensamos
quando nós pensamos na colônia, nós precisamos pensar qual o nosso objetivo quando nós estamos no plano espiritual. Concordam? Ok. Muitos de nós têm como sonho, depois que desencarnar, ir para a colônia. Por que isso? Primeiro, porque o nosso lar é lindo, né, gente? Vamos e convenhamos. Se no filme o nosso lar era lindo, imagina pessoalmente, deve ser fantástico. Então, muitos de nós gostariam de estar numa colônia. Por que também? Porque isso demonstra o quanto nós estamos melhores, o quanto nós estamos mais harmonizados, o quanto nós temos a capacidade de um entendimento para nós podermos fazer um trabalho voltado para a caridade, um trabalho voltado para os nossos irmãos que necessitam. Não é assim que a gente enxerga a colônia? Não é? Mas nem todo mundo quer isso. A Fernanda, a nossa amiga Fernanda, ela brinca muito sobre isso, né? Ela fala que se ela for para a colônia, ela vai ficar entediada. Ela é uma brincadeira, gente, porque isso não é verdade. Não dá para ficar entediado na colônia, de jeito nenhum. Mas ela fala que como o sonho dela é trabalhar nas zonas de refazimento, então ela gostaria de estar nas cidades intermediárias. Vamos lá? Imaginem, se tem gente que não acredita nas colônias, eu falar em cidade intermediária, então o pessoal vai me matar. Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Nós temos as colônias. Quando nós pensamos no orbe terrestre, a gente tem que pensar que existe uma... Vocês já viram, o Brasil ele tem a costa marítima dele, não é? E pela costa marítima, ele tem uma área dentro do oceano que pertence a ele. Sabem disso, né? Se vocês se lembram lá da escola, lá do fundamental. Então, o Brasil ele tem direito àquilo ali. Daquela medida para frente, são águas internacionais. É como se chama. Então, o planeta Terra ele tem a mesma coisa. Ele tem o planeta Terra e ele tem uma área, né, uma zona que fica ao redor deste planeta, que faz parte do planeta Terra. E esta área que nós estamos falando sobre esse plano espiritual. Após essa zona que está ao redor do planeta, são áreas internacionais, ou seja, lá só quem passa são os espíritos que têm um pouquinho mais de entendimento, que conseguem fazer suas viagens astrais, que de repente são levados por outros que têm esse entendimento. Esta área que eu estou falando, que fica ao redor do nosso planeta, é uma área que a gente pode chamar. Quanto mais próximo do orbe terrestre, mais esta área está materializada dentro do que nós conhecemos como matéria fluídica espiritual, tá bom? Quanto mais nos afastamos do nosso orbe terrestre, mais a área vai se fluidificando, vai ficando menos densa, vai ficando menos pesada, a sua energia ela é mais pura, e aí são nessas áreas um pouquinho mais afastadas que nós encontramos as colônias. As cidades intermediárias, como o próprio nome já diz, elas fazem esses degraus para chegarmos às colônias. Nas cidades intermediárias, nós encontramos, por exemplo, hospitais, postos de socorro, nós temos cidades intermediárias que a gente pode chamar, de uma forma um pouco controversa, nós podemos chamar essas cidades intermediárias também como focos, como reuniões dos nossos irmãos menos esclarecidos e que participam de organizações mais trevosas. Para aqueles que leram o livro Um Jovem Obsessor, para aqueles que leram o livro Metamorfose, lá ele mostra isso, cidadelas.
são locais onde as pessoas elas se reúnem para fazer o trabalho que elas resolveram abraçar. Infelizmente, não um trabalho tão cristão, não tão elevado, mas elas se sentem até muito bem estando ali. Então, essas cidades intermediárias, elas servem para quê? Elas servem para que a gente possa ter um lugar para pousar, gente. Olha que coisa linda do Pai. Porque imagina, se eu não tenho eu não estou em sintonia com uma colônia, para onde eu iria? Iria ficar o tempo todo na zona de refazimento, onde a minha construção seria sempre feia, ruim para mim? Não. Eu tenho as cidades intermediárias que poderão me recepcionar, que poderão me ensinar alguma coisa para que eu possa, num momento propício, fazer as minhas melhores escolhas. Às vezes, querendo continuar trabalhando nestes postos que existem na cidade intermediária e me manter ali, ou até mesmo poder ir para uma colônia, onde eu farei outras tantas escolhas boas para mim. Percebem? Essas cidades intermediárias, elas podem ser bem grandes, como elas podem ser pequenininhas. E como eu disse, trazendo para cada um de nós um lugar para ficar. Essas cidades intermediárias, já te vi, Marcelo, essas cidades intermediárias, elas estão, a sua grande maioria, nas zonas umbralinas, nas zonas de refazimento. E digo mais a vocês, algumas colônias, elas também são deslocadas em determinadas circunstâncias do nosso planeta, também para zonas umbralinas. Elas podem ser deslocadas. Por quê? Porque, ao contrário das nossas cidades, onde a gente as formar, ficarão ali. No plano espiritual, essas cidades, essas colônias, elas têm um pouquinho mais de mobilidade, dependendo da necessidade que nós tivermos, ou que uma grande maioria tiver do seu atendimento e da sua influência. Fala, Marcelo. Obrigada. Agora sim temos algumas perguntas. Essa é um pouquinho grandinha, eu vou fazer ela toda de uma vez. Quando desencarnamos, vamos direto para as cidades intermediárias? Eu que escolho para onde eu vou? Como acontece a ida para colônias? Vamos então devagar, tá bom? A primeira é quando eu desencarno. Vamos direto para as cidades intermediárias? Então, vamos colocar da seguinte maneira. Quando nós desencarnamos, nós precisamos lembrar daquilo que já foi dito em algumas palestras. Nós não mudamos quem somos só porque desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós ainda somos quem somos. E quando nós nos encontramos no plano espiritual, e aí eu não vou falar o que acontece aqui, não, porque já foi falado, só se me perguntarem, mas quando nós nos encontramos no plano espiritual, nós nos levamos para o ambiente em que nós estamos mais sintonizados. Mas o que significa isso? Gente, pensem comigo. Quando nós nascemos na matéria, sempre haverá alguém que nos recepciona. Concordam? Por que nós vamos achar que é diferente no plano espiritual? Quando nós desencarnamos, nós também somos recepcionados por aqueles que nos acompanharam a vida inteira. Só que nós precisamos entender que nós somos recepcionados e é colocado para nós aquilo que é importante. Só que se eu estiver extremamente vinculada a algumas ideias, fixada em algumas ideias, e essas ideias podem ser de várias naturezas, eu posso estar fixada numa culpa, eu posso estar fixada naquilo que eu perdi, eu posso estar fixada em muitas coisas. E dependendo daquilo, da minha fixação naquele momento, é para lá que eu vou. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu desencarnar
e eu tiver abraçado uma culpa, e esta culpa me tomar, eu não conseguirei ir para a colônia imediatamente. Dificilmente eu conseguirei ir para a colônia, só se eu tiver merecimento para eu ser levada para essa colônia e ali tratada a ponto de eu me sentir de tal forma que eu possa até mesmo, apesar da minha sintonia, eu entender que é melhor eu ficar ali. Se não, eu, pela minha culpa, qual é a região espiritual que mais está sintonizada com a culpa? Não são as zonas de refazimento? Então é para lá que eu vou. Mas então a Adriana foi abandonada? Não. A Adriana foi para lá porque ela fez uma escolha, não uma escolha consciente, gente, foi uma escolha da vibração, da sintonia que eu estava. A minha culpa não me permitiu o resgate pronto e acabado. Mas quando eu vou para lá, aqueles irmãos que me amam, que me acompanharam uma vida inteira, vão para lá também. Mas eles vão para lá observando-me. Eles não vão ficar escravizados comigo. Por quê? Porque eles têm coisa para fazer. Mas eles vão me observar. E eles, ligados a mim, sendo conhecedores do nosso estado emocional, psíquico e espiritual, no momento em que eu mudar a minha vibração, eles estão lá. No momento em que eu pensar algo diferente, eles estão lá. E dependendo da situação, sempre me visitarão, levarão algum entendimento até que eu compreenda o meu estado. Então, tentando responder, quando eu desencarno, eu posso sim ir para cidades intermediárias, sendo levada, por exemplo, pelo grupo que me acolheu para essa cidade, onde teria um posto de socorro, onde teria um hospital, por exemplo, aonde eu estaria sendo atendida. Mas no momento em que eu acordar, se eu entender que não é ali que eu tenho que ficar, eu me levo para outras bandas. Qual é a segunda pergunta, Marcelo? Você respondeu as três em uma única resposta. Nossa, eu estou muito boa hoje. Tá. Que bom. Mas Então, qual é a outra pergunta? Tem mais duas aqui. A Claudine fez uma colocação. Acho que é uma opinião, na verdade. Se as zonas umbralinas existem, acredito que existam as colônias espirituais. Jesus disse: há várias moradas na casa do meu pai. Ponto. E o Daniel fez uma pergunta. Tá. Então, em cada colônia... Deixa eu comentar primeiro da Claudine. Claudine, são conclusões muito lógicas, né, que a gente acaba tendo. Por quê? Porque se eu tenho uma zona umbralina, por mais que você possa entender que nessa zona umbralina não teria uma construção, apesar de ter, mas na maioria das experiências que a gente vê, muitos irmãos, eles ficam naquelas áreas, um pasto enegrecido e muito vasto, onde você fica ali perdido, né? Muitos de nós ficamos nessa situação quando vamos para as zonas umbralinas. Mas, se existe essa área, e normalmente, em razão da minha sintonia e vibração, eu nem consigo sair dela, como que nós não podemos, como que nós vamos deixar de acreditar que não existiriam outros locais aonde nós estaríamos sendo amparados, onde a gente estaria tendo um pouso para a gente poder realizar as tarefas que nos serão dadas no plano espiritual. Então, eu concordo com você. Jesus, ele diz que há várias moradas na casa do Pai, e na minha concepção ele quis dizer isso mesmo. Não só os planetas, não só o grande universo, mas também esses locais onde nós nos sentiremos muito íntimos, a ponto de nós nos sentirmos bastante confortáveis para a gente poder continuar a nossa vida no plano espiritual. Qual é a outra pergunta? Daniel perguntou. Então, cada colônia tem um objetivo lá? Desculpa. Vou falar novamente. Assemelha a uma força militar?
Então, Daniel, olha que interessante. Vocês já ouviram falar que em algumas circunstâncias, em algumas construções, em razão do local onde essas construções elas se encontram, existem nos seus grandes muros, eles são quase uma fortaleza, lá dentro seria onde você teria todo o atendimento daqueles que seriam resgatados e tudo, mas nos seus muros existiriam o que a gente poderia, numa comparação, dizer que existem armas aonde nessas fortalezas eles se protegem destes irmãos que, em razão da sua falta de conhecimento, do amor divino, eles tentam invadir, eles tentam acabar com aquele trabalho que acontece ali. Então, existem essas proteções. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os trabalhadores espirituais que já compreenderam a misericórdia, a existência desse Pai de amor, ele jamais tem como proposta a luta, a guerra. Não é assim que eles trabalham. Estes irmãos, por exemplo, quando eles usam essas armas, o objetivo é qual? E aí eu vou até fazer uma fofoca do novo livro do Jefferson, que ele conta uma coisa que eu achei super legal, que ele fala o seguinte: em algumas circunstâncias, as organizações trevosas, elas lutam entre si. E nessas lutas, muitos irmãos, eles sucumbem. Ou seja, fica como se fosse um terreno de guerra mesmo, vários corpos, porque eles lutam e eles lutam com as armas que têm e tudo mais. E estes irmãos, eles ficam como corpos e eles entendem-se mortos. Quando acontece uma situação como essa, os irmãos, os benfeitores espirituais, eles vão, acontece a luta para em determinado momento, cada um vai para o seu lado, e aí é a hora dos benfeitores espirituais entrarem. Olha que lindo. E eles entram como médicos. E eles resgatam cada um desses irmãos como médicos de guerra. E por serem médicos de guerra, muitos desses irmãos aceitam o auxílio e vão para o hospital. Por quê? Porque eles são pacientes. Olha que coisa mais linda. Gente, eu fiquei tão emocionada quando ele foi contando o que aconteceu, porque aí, quando este irmão ele acorda e ele se vê no hospital, ele se dá a oportunidade de repensar a sua vida. Qual é o local mais interessante, mais propício para a gente fazer uma análise da nossa vida? Não é o hospital, gente, quando a gente está doente. Quando a gente vai para o hospital e fica internado, quanta coisa a gente analisa na nossa vida? Então, até mesmo nessas situações, Daniel, até mesmo nessas situações, os nossos benfeitores espirituais, eles não entram em guerras, eles não entram em lutas, eles só se defendem. E quando eles têm, só um minutinho, Fred, e quando eles têm que agir com essas armas, é para atordoar, é para dar essa sensação, talvez, de morte, para eles poderem recuperar estes irmãos. Entende? A ideia de que você tem um exército de anjos para lutarem, vou dizer do meu entendimento, não é bem assim. Posso estar errada, né? Porque tem tanta coisa que a gente não conhece. Fala, Fred. Essa ideia que você trouxe, né, você acabou de responder o que eu
ia tentar te auxiliar na questão da guerra, né? Porque os que optam por trabalhar por Jesus, eles não entendem como sendo uma guerra, né? Então, até mesmo nesse processo de encontro, eles assim são muito caridosos e carinhosos. Caridosos não, são muito carinhosos com esses irmãos, porque as armas deles, e de guerra eu posso falar um pouquinho, não tem o objetivo de ferir, de lacerar, não tem nenhum desses objetivos. Tem o objetivo de não, nem atordoar, desenergizar, impedir, acalmar por todos esses cantos, entendeu? Mas você já trouxe isso muito bem trazido. E, assim, já que você me deu a liberdade, é interessante porque você vem trazendo algumas coisas legais, né? E, assim, eu mesmo, quando não estudava um pouco, eu achava que quando a gente se encarnava, a gente ia ser atendido na colônia e depois optava por onde ir, sabe? Mas, assim, depois que a gente passa a trocar ideias, a ouvir a palestra, a gente desengessa um pouco e vê que, por bondade divina, existem pontos que estão de acordo com a nossa sintonia para a gente ser atendido nesses locais. Né? Como você falou, então, eu só frisei isso daí porque estava batendo na minha cabeça tão potente que é legal que a gente entenda isso. E, como você está falando, existem colônias, e os trabalhadores dessas colônias eles fazem intercâmbio entre colônias e entre cidades intermediárias nas suas especializações. Nada impede que o trabalhador de uma colônia de regeneração, porque existem várias, ele venha para uma cidade intermediária fazer esse papel, né? E, assim, existe esse fluxo. Eu só gostei do que você falou e talvez tentei te auxiliar. Obrigada. Tem a pergunta, Marcelo? Pode falar? Aqui esperando se autorizar. Existe a possibilidade de eu estar impossibilitada de fazer uma escolha? Primeiro é essa. Meio que gaguejou e eu não entendi. Desculpa. Fala de novo. Desculpa, vou repetir. Tá. Existe a possibilidade de eu não... Vou ler novamente. Existe a possibilidade que eu não esteja em condições de escolher para qual lado seguir? Como fica se eu não quiser escolher? Então, Minha internet caiu? Não, você está aqui ainda. Está falhando. Está falhando um pouquinho. Existem situações que, no momento em que eu desencarno, eu não estou com a minha consciência plena. E no momento em que por eu não ter uma consciência plena, o que vai reinar muito nesse processo vai ser a minha vibração em sintonia. Então, eu posso, por exemplo, não ter condições de escolher, mas o meu ser, ele vai escolher diante de quem eu estou. Então, eu posso, por exemplo, desencarnar, não ter consciência, estar efetivamente sem a consciência da situação em que eu estou vivenciando, mas no momento em que estou apto para fazer, para eu ser direcionado pela circunstância em que eu estou vivendo, eu acabar indo sem a plena consciência, acabar indo para uma zona de refazimento sem ter a plena consciência do meu estado e acordar lá. Ou melhor, me ver consciente lá. Porque no momento em que eu vou para estes locais, eu estou acordada, mas nem sempre consciente. Se eu não respondi, a pessoa pergunta de novo. Tá bom, pode continuar? Uhum. Como são criadas as colônias? Que tipo de matéria é utilizada? E se ela sofre mudança de acordo com o progresso? Sim, elas sofrem mudanças de acordo com o progresso, com certeza. Nada no plano espiritual é fechado, ele é... Palavra certa... Não é... Ai, meu Deus! Qual é a palavra certa? Não é aquela coisa
impregnada, parada, não. Ela está sempre em sintonia com a criação de todos os seus habitantes. Então, a colônia, por exemplo, que ela está imutável, valeu, engessado, vocês são ótimos, é isso mesmo. Então, no plano espiritual, quanto mais o plano espiritual ele avança, mais a gente avança aqui também, no plano material. Então, quanto mais a gente vê que no plano material a gente está avançando na ciência e tudo mais, o plano espiritual está muito mais na frente. Então, ele está indo muito além. Então, por exemplo, aquela colônia Nosso Lar, que foi descrita por André Luiz em 1944, eu acho, se eu não estou enganada, ela já mudou. E já teve um progresso. Então, a última pergunta eu respondi, agora esqueci todas as outras. Você faz o favor de fazer uma pergunta de cada vez? Vamos lá. Ela tinha perguntado como são criadas as colônias, e que matéria que se usa. Ok. Como são criadas as colônias? Vamos lá. Existe o fluido cósmico universal, acho que todos vocês já ouviram falar sobre isso, que é a matéria-prima do grande universo. Para cada globo, para cada ambiente, morada do Pai, essa matéria universal, ela está adaptada. Então, vamos lá. O planeta Terra, por exemplo, vocês já ouviram falar que o elemento que o constitui é o carbono. O principal elemento é o carbono. Aqui, praticamente tudo, ele tem o raio do carbono fazendo parte do seu ser. Então, o que acontece? Para que nós tenhamos o nosso plano espiritual, ele vai estar muito interligado com esta matéria, só que etérea, do nosso globo terreno. Então, o que eu quero dizer? Pega-se o elemento primário, ele vai sendo transformado para este ambiente todo do nosso planeta, inclusive a nossa costa, né? A nossa costa marítima. Então, inclusive essa energia, esse globo energético que envolve o nosso plano material e todos os elementos materialmente falando. A nossa matéria, deixa eu tentar explicar. A nossa matéria, ela é uma matéria densa, ok? Ela é uma matéria muito densa. Só que o que faz com que a nossa matéria seja densa? Não é as moléculas, a velocidade que as moléculas, elas agem. Por quê? Porque quanto maior a velocidade que a matéria age, Jeane me corrija, mais densa ela fica, não é isso? Ou é menos densa? Agora me deu branco. Mas é o seguinte, dependendo da... Fred, você sabe? Professores. Quanto mais a velocidade das moléculas, mais a matéria ela é menos densa. Valeu, é isso. Então, a maior velocidade, menos densa. Menor velocidade, mais densa e ponderada ela é. Então, o que acontece? Pensem, é a mesma matéria universal transmutada para este grande globo, sendo que a matéria que compõe essa massa que nós vivemos, é palpável para nós, ela seria a mesma matéria, claro que transmutada e adaptada ao plano espiritual. Então, a colônia, ela também é feita dessa matéria. Só que pensa, uma cidade intermediária, que ela é muito próxima à crosta terrestre, essa matéria faz o quê? Ela é muito mais densa do que uma colônia espiritual que está no nível, entre aspas, acima desta densidade que nós vivenciamos. Entendeu? Respondi? Você está no mudo. E agora, peraí. A Mônica. Lembrei-me de um estudo antigo da casa que evidencia a bondade divina no recebimento após o desencarne. Inclusive simulando serem anjos, tocando trombetas em respeito à religião
deste desencarnado, mas também respeitam a cegueira de alguns que se recusam a aceitar o auxílio. Muito bem, Mônica, é isso mesmo. Quantas vezes o fato de eu acreditar que eu preciso, depois que eu desencarnar, eu fui uma pessoa que segui da melhor maneira possível o entendimento, eu vou chamar de moral, tá? Para não retirar nenhuma religião, mas eu segui com o melhor entendimento moral que eu conhecia e que eu seguia. Aí eu desencarno. Se eu desencarnar e eu acreditar que eu só vou ser salva, se houver os anjos, as trombetas e tudo mais, vocês podem ter certeza que os nossos irmãos, nossos benfeitores espirituais, eles farão isso para o meu melhor entendimento. Porque isso não é enganar, isso é acolher. E aí, no momento em que os anjos tocarem as trombetas, vai ser um momento em que eu poderei me dar a oportunidade de acordar e de eu me dar a oportunidade de voltar a viver. Então, sim, eles fazem isso. Muito bem, Mônica, é uma lembrança muito boa. Lembrando, gente, como já foi falado aqui, que quando nós desencarnamos, todos nós passamos por um processo de acolhimento e de adaptação para o plano espiritual, mesmo que a gente não lembre. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, melhor, quando nós nascemos, alguém duvida alguém duvida que foi bebê? Acho que não, né? Todos vocês acreditam que vocês foram bebê em algum momento, quando vocês nasceram, não é verdade? Mas a gente lembra? A gente tem a lembrança de ser bebê? Não. Quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual, nós somos bebês. Tudo que a gente vivenciou, a gente não vai lembrar imediatamente. A gente só lembra de um tempo para depois. E é por isso que muitas vezes nós somos, os livros, eles buscam, eles descrevem que você, um espírito, por exemplo, ele descreve, eu morri, e aí depois eu me vi lá na zona de refazimento. Todo esse processo que aconteceu entre o seu desencarne e você se lembrar que está na zona de refazimento, tudo isso aqui foi o acolhimento misericordioso de Deus, que a gente não lembra. Tá bom? Vamos lá, Marcelo? Sim. A Claudinha. Se eu morrer em outro país, serei acolhida pela colônia deste país e depois trazida para cá, ou eu fico por lá mesmo? Já vi que todo mundo vai viajar para o país que sempre desejou ficar. Né? Porque aí se morrer lá, vai ficar na colônia daquele país e quem sabe vai reencarnar naquele país. Bem, o que acontece? Por exemplo, vamos dizer que eu viajei e fui para a Suíça. Nossa, que sonho, né? Fui lá para a Suíça e aí lá na Suíça eu tive um probleminha, aconteceu a pandemia e eu desencarnei, tá bom? E aí, o que acontece? O meu atendimento primeiro vai ser, sim, numa instituição espiritual, não vou dizer nem colônia, vai ser numa instituição espiritual que me acolherá, me trará, me levará a me adaptar ao plano espiritual. Depois disso, quando eu tiver condições, eu vou ser levada para a colônia que eu sou cadastrada. Tá bom? Ou seja, volto para o Brasil. Um país que eu amo. Vamos lá, Marcela? A Mônica disse que... Só para dar um adendo, Moema, você que está aí em Portugal, se o seu cadastro não for para a colônia de Portugal, quando você morrer, você volta para o Brasil, hein? Não quero dizer nada, não. Você vai voltar para a terra mais quentinha de verão, de sol maravilhoso, tá bom? Fala, Fred. Só um minuto, Marcelo. Foi legal você ter lembrado isso, porque também existem situações de desencarne muito intensos, guerras, pandemias, que, em detrimento à necessidade desse atendimento, às vezes,
Alguns espíritos são atendidos em algumas colônias diferenciadas, em alguns países diferentes, e depois eles são repatriados, sabe? Mesmo sendo aqui do Brasil, mas a sobrecarga, às vezes, faz com que colônias de outros locais que não sejam do Brasil recebam esses irmãos, façam tratamento e depois ele volte a ser repatriado, principalmente nessas situações mais assim radicais, mais extremas, entendeu? Dependendo da situação, dependendo do número de desencarnes num país, então, falando sobre os desencarnes coletivos, dependendo da situação, os hospitais eles são extremamente abrangidos, não, gente. Gente, desculpa, mas depois que eu tive Covid, as palavras somem, que é uma beleza. Elastecidos são ampliados. Então, são ampliados de uma forma e muitos trabalhadores, eles são recambiados para esses tipos de hospital. Então, se de repente, por exemplo, lá na Austrália, o número de desencarnes está menor, muitos dos trabalhadores da Austrália podem vir para países tipo o Brasil ou outros países que o número de desencarne está maior para poder auxiliar aqueles que estão trabalhando. Isso acontece. Tá bom? Ou seja, o Pai não nos desampara nunca. Vamos lá, Marcelo. A Mônica. Um livro bem explicativo é Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Pode continuar? Ou você vai comentar? Muito bom. Tá. A Odete. Quando você mencionou espíritas que não acatam a existência de cidades intermediárias, me veio uma questão. Há, entre espíritas, uma tendência mais próxima ao catolicismo e outras voltadas a outras tendências religiosas / filosóficas. Uma pergunta. Há entre espíritas uma tendência mais próxima ao catolicismo e outras voltadas a tendências religiosas filosóficas? Levanto essa questão porque, por vezes, os umbrais, conforme mostrados, por exemplo, em filmes espíritas, em muitos se assemelham ao que seria o inferno na visão católica. Bem, se eu sou espírita, mas eu tive um início, uma experiência como católica, por exemplo, existirão coisas, existirão dogmas, existirão algumas verdades que possivelmente me influenciarão até na interpretação do que eu entendo do Espiritismo. Claro que, por exemplo, eu sou, e entendo o que eu estou chamando de espírita, tá? Ou seja, eu já me considero espírita. Eu fui católica e agora eu estou me considerando espírita. Não é o católico que aceita o espiritismo. Não foi essa a pergunta. Então, se eu estou espírita, é porque eu já abracei muitas verdades trazidas pelo espiritismo. Então, eu sou espírita e acredito em reencarnação, ok? Mas eu era católica e não acreditava nisso. Eu posso, por exemplo, no meu início de entendimento, eu posso sim fazer uma certa mistura dos entendimentos. Olha, eu tenho várias vidas, mas o inferno, o céu, o inferno e o purgatório para mim existe. Ponto. Entende o que eu quero dizer? Então, eu posso, sim, por escolha, por não entendimento ainda profundo, eu posso fazer algumas misturas, uma miscelânea, assim, das verdades, até que eu consiga ir desmistificando cada coisa. Para isso, e aí, entendo o que eu vou dizer, somente naquilo que o Espiritismo ele pode estar, entre aspas, contrário ao que fala o catolicismo. Porque todo o resto, se o Espiritismo ele não falar nada, eu vou continuar acreditando naquilo que o catolicismo e tal, o budismo, que antes eu tinha, pregava. Respondi. Marcela?
Vou te enviar a pergunta do Daniel, Adriana, para você poder me ajudar a entender. Eu já expliquei para ele que eu não entendi, tá? Tá. Desculpa, gente. Fiquei meio confuso, mas sinto que vou entender quando existe esse tipo de construção que aparentemente mostra uma função nobre de uma colônia, pode ser fake para ganhar mais adeptos? Tá. O que acontece, Daniel? É claro, por exemplo, se eu estou no plano espiritual e a minha índole é de enganar, é de ludibriar, é de buscar o poder e, no caso, no plano espiritual, mais o poder, né? É aquele poder que a gente busca. Eu posso, por exemplo, usar de subterfúgios para eu enganar aqueles que estão ao meu redor. Eu posso usar de uma lábia para dizer que tudo aquilo que eu estou falando é verdade e que o que os outros falam não é. Então, vou usar de novo o livro do Jefferson, porque ele está muito fresco na minha cabeça, mas um jovem obsessor, tá, gente? Não é um novo, não. Também vocês não vão ganhar tanta fofoca, não. Mas, assim, o que acontece? Quantas e quantas vezes, lá no livro do Jefferson, ele falou que ele tinha sido enganado quando eles descreviam a atuação dos espíritos de luz. Então, se isso acontece, para que ele pudesse continuar ali sendo o trabalhador das trevas, eles falavam que os trabalhadores de luz faziam isso e aquilo, quanto mais você pode ter uma construção numa zona de refazimento, numa zona trevosa, aonde eles estão, por exemplo, eles podem construir uma igreja. Nessa igreja, eles começarem a falar de Deus e deturpar tudo aquilo que Deus faz. Isso é possível. Muito possível. Tá bom? Lembrem-se, gente, quem eu fui na vida terrena, quando eu chegar lá, eu vou ser também. Até que eu tome consciência de que esse caminho não é o melhor, não é o mais adequado. Acho que eu respondi ao Daniel. Fala, Marcelo. Tá no mudo. No mudo. Ressuscitar incorruptível na volta de Jesus. Com esta crença, ficaremos em algum lugar até a volta de Jesus? Eu não entendi o que a pessoa quis dizer como ressuscitar incorruptível. Eu pedi para ele me explicar, mas eu acho que ele ainda não olhou o chat. Tá, eu vou tentar responder, tá bom? Quantas vezes nós vemos irmãos que, quando eles desencarnam e eles entendem que tem que ficar dormindo até a volta de Jesus, até o juízo final. E estes irmãos, eles não, por uma crença muito firme neles, eles vão ficar muitos anos dormindo. Então, estes irmãos, eles vão ser acolhidos, eles vão ser colocados em enfermarias e eles vão ser, vamos dizer assim, amparados até que haja o tempo de Deus na vida deles. O que seria o tempo de Deus? Seria um momento em que essas pessoas precisam acordar porque elas têm que voltar a viver. O tempo de Deus não é uma quebra no livre-arbítrio. O tempo de Deus é aquele tempo em que a pessoa, por não estar em condições de fazer suas escolhas, a misericórdia divina faz. Se eu sou uma pessoa que eu quero continuar dormindo eternamente, em algum momento o tempo de Deus se fará em mim. E eu serei acordada, talvez com os trombones lá dos anjos ou qualquer coisa, mas eu preciso ser acordada para que eu possa continuar a minha tarefa de crescer espiritualmente. Entendeu? Pode seguir um pouquinho, depois eu volto com as perguntas, tá bom, Adriana, por favor? Se eu
com o tempo que nós temos, se eu seguir, se você tem perguntas, não vai dar tempo. É para eu seguir? O que eu faço? O apoio pediu para falar. Ah, fala, Fred. É coisa rápida, né? A pergunta do Daniel ela é muito interessante mesmo, porque é o nosso coração que dita aquilo que a gente, de repente, ainda está ligado a aceitar ou está predisposto a aceitar. Mas, assim, uma colônia, e aí a gente pode falar até com uma certa propriedade, quando eu digo a gente, é eu, tá? Porque eu tenho mania de me colocar no plural, pelo amor de Deus. Até com uma certa propriedade, ela nunca vai ficar alardeando o que ela faz. Ela sempre vai te convidar a participar, mas ela nunca vai chegar e vai falar assim, ó, vem para cá porque a gente faz isso, isso, isso. Então, é o discurso, é o saber escutar, sabe, que vai direcionar realmente isso aí. Só isso. Muito bom. Então, gente, tem pergunta? Então fala. Tem sim, obrigada. Aldete, no momento do desencarne, pós longo sofrimento, por exemplo, em hospitais, médicos do plano espiritual podem ser encarregados de transportar esses irmãos num primeiro momento, diretamente para o hospital do outro plano? Sim. Sim, Odete, pode sim. E é aquilo que a gente fala. Claro que cada caso é um caso. Por mais que a gente diga, por exemplo, num desencarne coletivo, que está todo mundo desencarnando, ainda assim, cada atendimento é único para cada um dos irmãos. Mesmo que você pegue um monte, como diz o outro, né? Você vai resgatando todos eles, mas no momento do atendimento, ele é único, porque cada pessoa ela precisa de um atendimento individual. Então, pode acontecer sim, de uma pessoa ela ter ficado muito tempo no hospital, e este tempo que ela ficou foi tão precioso para ela, porque ela modificou tanto a sua forma de pensar, ela compreendeu tantas coisas da sua vida. Lembra que eu falei? Desencarnou de uma forma, chega lá dessa forma. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode sim sair do hospital direto para um hospital da colônia. Isso ela pode acontecer, tá? Não duvide disso, pode sim. As perguntas já foram encerradas, acabou, tá bom? Muito obrigada. Tá. Então, gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre as cidades intermediárias, lembra de uma coisa, nós todos, matéria, estamos vivendo numa zona de refazimento. Não tenham dúvida disso. Todos nós. Lembra que a gente fala que o mundo espiritual ele interage com o mundo material? Para o mundo espiritual interagir com o mundo material, nós temos que estar numa zona espiritual, mesmo que seja dimensões diferentes, mas nós estamos. Então, o que está ao nosso redor é aquilo que a gente chama de zona de refazimento. E na zona de refazimento, nela transitam irmãos que estão numa vibração, numa sintonia muito baixa, e como também temos irmãos que estão numa sintonia, numa vibração muito alta. Por quê? Porque os nossos socorristas, eles também transitam na zona de refazimento. Os nossos mentores, os protetores espirituais, eles transitam na zona de refazimento. Então, o fato de você estar numa zona de refazimento não significa, não é igual a você estar sofrendo. Da mesma forma, mas você está falando de trabalhadores que saem daqui e vão para outros lugares. É verdade. Mas quantas e quantas vezes nós temos trabalhadores que eles trabalham e residem na zona de refazimento? O trabalho deles é de tão forma profundo que eles necessitam residir na zona de refazimento. Qual é a diferença entre esse trabalhador que reside na zona de refazimento e daquele que é um morador em razão de sua vibração em sintonia e estar nessa zona de refazimento? Qual a diferença? Porque o mundo deste trabalhador, o mundo interior deste trabalhador espiritual, ele está lá. Ele não se contamina, entre aspas, com toda a sintonia. Ele pode estar com uma vestimenta parecida com os residentes da zona de refazimento, ele pode ter
ele pode enganá-los com a sua vestimenta, mas o brilho interior dele continua. É o que a espiritualidade vive dizendo para nós, que nós podemos estar no tumulto, mas em paz. Que o que faz diferença na nossa vida é como nós estamos. E estes trabalhadores estão dessa forma. Então, quantas vezes a espiritualidade lá da fraternidade fala assim, brinca conosco, né? Ó, quando desencarnar, tem um espaço aqui no posto de socorro para vocês. A gente cuida de vocês e a gente, graças a Deus, alguém nos quer. Não é isso? Onde que está o Instituto Redenção? Na zona de refazimento, gente. Por quê? Eu vou colocar o hospital longe do doente? Não, eu tenho que botar o hospital perto. Então, existem muitos focos de luz na zona de refazimento, mas que eles não brilham porque isso seria ofensivo. Percebem? Então, gente, nossas cidades intermediárias, as nossas cidades intermediárias, como eu disse antes, e não se esqueçam disso, também são focos de luz. Aquelas que estão amparando, aquelas que têm como objetivo levar a todos nós o melhor para o nosso crescimento espiritual, é um foco de luz. Mas ainda assim também existem cidades intermediárias, e estou chamando de intermediárias porque elas estão nessa zona umbralina, nessa zona de refazimento, que elas formam as cidades das organizações que não conhecem a misericórdia divina. Elas também são cidades, elas também são agrupamentos, e elas estão ali. E dependendo do nosso querer, podemos ir para uma ou para outra, depende da nossa sintonia e vibração e querer. Por que querer? Porque se eu sei, olha o tema do nosso curso, porque se eu sei que o meu futuro é o plano espiritual, se eu não construir materialmente o melhor de mim, quando eu desencarnar, chegarei aqui igual. Ninguém se torna santo. Então, eu preciso construir uma vida material angariando os tesouros espirituais e utilizando-me da melhor maneira os tesouros materiais para que quando eu for para o plano espiritual, eu tenha a consciência que eu mereço o amparo divino. Porque quem vai me levar para qualquer morada do Pai vai ser a minha consciência. E vou dizer para vocês, de todo o coração, não é fácil a gente doutrinar essa consciência nossa. Porque somos pessoas que julgam, somos pessoas que condenam e somos pessoas que damos a pena máxima para quem nos decepciona. E não precisa de muito para nos decepcionar. No momento em que eu chegar no plano espiritual, se eu achar que eu me decepcionei, você juíza, promotora, advogada, eu vou descartar. Ninguém vai me defender nessa hora, porque eu já sou a carrasca. Nós não merecemos isso. E aí eu vou dizer para vocês, valorizemos as nossas vitórias, valorizemos o nosso caminhar, porque só assim nós vamos entender que no momento do nosso desencarne, todo o nosso caminhar foi valoroso. E se ele foi valoroso, merecemos o abraço de Jesus. Entenderemos que ele não está decepcionado conosco. E talvez poupemos um tempo de muito sofrimento ao entendermos isso. Tudo bem? As perguntas acabaram,
Vocês já têm aí os teminhas para o próximo curso. Eu espero que vocês estejam curtindo muito os cursos que nós estamos trazendo para vocês. Eu tenho certeza que eu estou aprendendo muito. E aprendo muito com cada um de vocês, com as perguntas que vocês estão fazendo, com os sorrisos quando eu falo alguma bobagem e vocês riem, eu falo, ai meu Deus, deixa eu corrigir. Ou a aprovação de vocês quando eu falo alguma coisa. Tudo isso é aprendizado, gente. Isso é acolhimento. Isso é a família que nós estamos formando de amigos. É o que a gente chama de família fratê, né? Cada um de vocês estão no nosso coração. Tá bom? Espero que a gente possa ter trazido para vocês uma ideia das colônias, das cidades intermediárias. Espero que vocês possam ter compreendido o papel também dos nossos trabalhadores, da colônia, das cidades intermediárias, porque seremos nós no futuro, né? Nós não vamos querer tocar harpa, não, nós vamos querer trabalhar mesmo, pegar a vassoura e ó. André Luiz queria ser médico, eu vou direto na vassoura, não quero nem saber, me arranjo uma vassoura que eu vou ser útil. É o que eu mais quero na vida, tá bom? Fiquem com Deus, que vocês possam ter um ótimo final de semana, que vocês possam... Nós só vamos nos ver na sexta-feira, que vocês possam ter uma ótima semana. E assistam às palestras que estão sendo colocadas lá no YouTube, gente, porque está sendo muito bom ouvir de novo. Está sendo muito bom, porque às vezes a gente perde alguma coisa. Tá bom? Compartilhem as palestras, curtam as palestras, não é assim, Fred, que fala? Compartilhem, curtem, se inscrevam. Já é uma frase muito feita, né? Mas para que a gente possa continuar fazendo este nosso trabalho, para que a gente possa continuar aprendendo juntos, para que nós possamos crescer juntos, tá bom? Vamos orar? Comecei esta palestra, Pai de amor, agradecendo. E não posso terminá-la de outra forma. Quero agradecer ao Senhor por cada pergunta que foi feita, por cada resposta que pude dar, pelo esclarecimento que me veio e que foi para quem perguntou. Agradecer por cada sorriso, por cada participação. Agradecer pela amizade sentida na tela de todos os amigos. Agradecer a presença de Jesus conosco, abrindo a nossa mente para raciocinarmos, refletirmos melhor tudo o que está sendo dito. Porque, Pai, precisamos compreender esta vida. Precisamos amá-la, mesmo com todas as dificuldades. Porque ela é muito pequena. Temos muito a angariar, muito a caminhar. Então, que cada etapa seja bem aproveitada. E tendo amigos, e tendo o Senhor, e tendo Jesus, vamos fazer da melhor maneira possível. Cada passo, cada degrau. Sempre. Que o Senhor nos abençoe. Assim seja.